Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu vim trazer uma reflexão para os nossos corações que tem sido realmente impactante. Já tem um tempo que eu sinto que nós, jovens, cristãos no geral, nós não temos cumprido a nossa missão verdadeira de viver o evangelho do reino, de falar do evangelho do reino, de estar com Cristo de uma forma verdadeira, em espírito e em verdade. Nós temos hoje vivido uma religiosidade, nós temos vivido uma cultura cristã. Para nós que estamos no Brasil, tem sido assim uma forma mecânica de adoração, uma forma mecânica, uma forma automática de entrar na igreja e de estar naquele lugar, pensarmos, sermos algo, sendo que nós não somos nada. Nós não somos dignos de nada. Nós não somos melhor que ninguém que está nas ruas porque nós estamos dentro de uma igreja. Porque a realidade é que dentro das igrejas hoje, nós não estamos pregando um verdadeiro evangelho, nós não estamos ministrando uma verdadeira adoração, cara. E assim, esse vídeo não é para ser um vídeo formal, bonito, de qualidade, até porque eu estou fazendo esse vídeo de uma forma sincera, de uma maneira que eu posso. Estou usando o tablet que eu tenho, estou colocando um fundo musical no celular, mas é para ser algo simples, mas verdadeiro. Porque a verdade não tem que vir de uma plataforma profissional com os melhores mestres do Brasil, do mundo, com quadros de teologia pendurados na parede, mas tem que vir da palavra do Senhor, a qual Cristo deixou para todos, que é a Bíblia Sagrada. E assim, sendo bem sincero, Cristo nos deixou o manual completo daquilo que Ele queria que nós seguíssemos. Aquilo que Ele colocou como as regras do reino. Nós vimos em Mateus 5 ali, no Sermão da Montanha, Ele nos ensinando sobre a moral cristã, sobre a moral que Ele queria deixar para nós, sobre os mandamentos que Ele queria que nós cumpríssemos, sobre amar a Deus de todo o nosso coração e, semelhante a este, amar o próximo como a nós mesmos. Mas nós colocamos tanto impedimento, nós colocamos tantas dificuldades, colocamos tantas vertentes diferentes para que nós venhamos acreditar em coisas diferentes, sendo que a verdade ela é pura, ela é perfeita, ela é agradável, ela é direcionada pelo Espírito Santo. E nós, cristãos, nós precisamos entender a essência de sermos cristãos, a essência de seguirmos a Cristo. Eu vou ler um texto em Atos 1, no verso 8. Atos 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Eu quero trazer esta palavra porque assim, nós compreendemos que Cristo teve uma missão, e esta missão foi nos salvar, foi nos reconciliar, foi se sacrificar por nossos pecados, e para que nós hoje tivéssemos uma chance de salvação, Ele abriu uma porta que não existia, a porta da salvação. No momento em que Ele disse na cruz, está consumado, foi aberta uma porta estreita,
mas foi aberta uma porta. E essa porta nos leva à salvação. Essa porta foi o próprio caminho, foi a própria verdade. E é a vida que hoje nós temos dentro de nós, cristãos. A palavra cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. E aquele que morreu por nós, ele nos deixou uma missão. E essa missão é sermos semelhantes a ele, é sermos imitadores daquilo que ele fez. E o que ele fez? Ele nos deixou o Espírito Santo. Mas ele nos deu o Espírito Santo para que nós viéssemos ser testemunhas. Ser testemunha é algo diferente dentro das culturas, pois a cultura do Oriente e a cultura do Ocidente se destinam em coisas diferentes, mas a palavra testemunha, dentro do original, vem de martus ou mártir. Ser testemunha é o mesmo que pegar e testemunhar com a tua vida. Ou seja, aquilo que nós dizemos não tem tanto valor quanto o que nós fazemos. Porque a nossa função nessa terra, a nossa função como cristãos, como muitos que estão dentro das igrejas, dentro dos altares, aqueles que se dizem missionários, pastores, eles precisam o quê? Nós precisamos o quê? De mostrar com a nossa vida o que é servir a Deus. As palavras podem sim servir como uma ferramenta, mas verdadeiramente nós somos mártires. Nós usamos da nossa vida para servirmos como uma testemunha. Porque assim foi o que o nosso Jesus nos disse. Quando ele subiu aos céus, e ali os discípulos olhavam com os olhos fitos para os céus, com os olhos firmados nos céus, enquanto ele subia, até que ele desapareceu entre as nuvens. Então 2 varões de branco apareceram no céu e disse: por que vocês estão olhando para cima? Até quando vão olhar para cima? E eu pergunto para cada um de nós, até quando a gente vai ficar olhando para cima, esperando o socorro de Deus? Sabe por que eu digo isso? Porque nós cristãos, hoje, nós somos vitimistas. Nós sempre queremos algo. E tudo que eu quero, eu torno como que se eu precisasse daquilo para que eu vivesse. Como que se eu necessitasse tanto de algo que se aquilo viesse para a minha vida, seria como um resgate dos céus. Eu preciso de um carro para me locomover, Senhor, me ajuda, me resgata. Então eu estou olhando sempre para o céu pedindo algo. Eu estou olhando sempre para o céu pedindo uma cura. Eu estou olhando sempre para o céu pedindo para que Jesus faça algo. Mas quando é que nós vamos enxergar Cristo no nosso próximo? E ao invés de simplesmente ficarmos paralisados olhando para o céu pedindo tudo para Jesus, nós venhamos ser o socorro para a vida de alguém. Quando é que nós vamos ser socorro para a vida do nosso próximo? Sabe por quê? Porque nós amamos um Deus a qual nós não vemos mais, porque ele subiu. E quando aqueles varões apareceram de branco no céu, eles falaram o seguinte: por que vocês estão olhando para cima? Ele já foi embora, ele já subiu. Jesus um dia voltará. Mas enquanto ele não voltar, para um pouquinho de olhar para cima e olha para o teu irmão, olha para o próximo. Olha para o próximo, porque não é possível eu amar simplesmente assim, dizer amar um Deus que não vejo, mas eu ignorar quem eu vejo todos os dias. Eu preciso enxergar Cristo em cada vida que eu olho todos os dias. Eu preciso olhar para as pessoas com olhos de Cristo. Eu quero trazer esse incômodo para os nossos corações hoje, porque, cara, é impressionante. Paulo, ele foi um apóstolo, a qual escreveu mais da metade do Novo Testamento, um homem de Deus, conhecido por todos os cristãos, um homem que se
ele se tomou tanto, ele se doou tanto, que ele chamou o evangelho do seu evangelho, estava intrínseco nele. Já não era mais o evangelho de Cristo, já era o evangelho de Paulo, porque ele pregava aquilo que ele vivia todos os dias, que era todos os dias estar morto, estar crucificado com Cristo. E aquele evangelho passou a se tornar dele, porque Cristo era com ele e ele estava em Cristo. Este mesmo homem foi o homem a qual estava presente um dos primeiros mártires. E esse mártir foi Estevão. Em Atos 7, no versículo de número 60, vai nos dizer ali que Estevão ele foi apedrejado por amor a Cristo. E quem estava presente? Saulo. Saulo estava presente no primeiro testemunho, no primeiro mártir. E sabe quem que vai nos falar sobre o ministério do reconcílio, sobre o ministério da reconciliação, sobre irmos até o nosso próximo e falar para ele que ele tem um lugar à mesa, sentado junto de Cristo? Ele tem um lugar no céu, junto contigo, junto ao nosso Pai. Sabe quem que foi falar isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 18? Paulo. Então hoje eu te pergunto, qual foi impactante o testemunho que Estevão deixou no coração de Saulo? Quão impactante foi uma vida ter sido apedrejado por amor. E Paulo vendo tudo aquilo. Cara, hoje nós temos tanta informação que se torna difícil encontrar a verdade. Nós temos tantas pessoas eloquentes falando que se torna difícil. Pessoas normais, menos intelectualizadas, menos diplomáticas, menos científicas, procurando pela verdade, cara. Hoje é mais complexo nós encontrarmos o apoio dentro das Escrituras, porque sempre haverá alguém eloquente falando algo. E nós seguimos de forma mecânica aquilo que está sendo dito. Não nos questionamos. Deixamos hoje as vertentes religiosas nos separar de outras pessoas. Nós não temos praticado o reconcílio, nós não temos praticado o ministério do reconcílio, a qual foi deixado para nós. Porque Cristo, quando ele se sacrificou na cruz, ele nos deixou um ministério universal, que é o reconcílio com todos os irmãos. Cristo morreu por todos, não foi só por mim que estou dentro da igreja, não é só sobre você que acredita em Cristo, que é até bom, que é até moral, que é até ético, mas não foi só por isso. O que nós temos feito, cara, para mudar a realidade das pessoas que estão sendo mortas na Nigéria? Nós temos orado, nós temos ao menos nos conscientizado que cristãos estão morrendo. Você sabia que hoje 70% das mortes de cristãos no mundo estão em um lugar só, na Nigéria? De 10 pessoas que morrem, de 10 cristãos que morrem no mundo, 7 são na Nigéria. Nós estamos em uma época de eleição, de Copa do Mundo, e muitos estão preocupados com quem vai ser escalado, quem foi escalado, quem está na seleção, quantos jogos vamos ganhar, se vamos ganhar o Hexa, mas quantos de nós estamos preocupados em disseminar o nosso testemunho que Cristo nos deixou? Esse é um vídeo apelativo, sim, porque hoje nós temos tantas barreiras. E eu quero te dizer algo que é para te incomodar mesmo. Você não é um batista, você não é um assembleiano, você não é um presbiteriano, você não é um adventista, você não é um simples cristão, você é um sujeito do céu. Você é um homem do céu,
Você é uma mulher do céu. E no céu não haverá compartimentos onde o assembleiano vai estar, onde o batista vai estar. Não é sobre isso. Não é sobre uma igreja a 4 paredes. O que é uma igreja? Nós, eu e você, somos igreja. Quando nós nos reunimos em 4 paredes, nós somos uma unidade de fé. E o que é um culto? O que é uma adoração? Quantos de nós temos parado para pensar o que é isso? O que é prestar uma verdadeira adoração? O que é necessário para que a presença de Deus se faça em nosso meio? E que nós possamos nos encher dentro da casa do Senhor, mas dentro dos nossos lares nós venhamos ser igreja do Espírito Santo também e sermos visitados, sermos a qualquer hora, a qualquer tempo, sermos usados. Se somos igreja, nós possuímos algo dentro de nós. E se somos igreja, é porque somos igreja dentro da igreja, dentro das 4 paredes. Somos igrejas dentro dos nossos lares. Somos igrejas na rua, onde tem muitos passando fome, passando frio. E o que nós temos levado? O que nós temos feito com este testemunho? Porque não é só de palavras que nós iremos testemunhar. Eu acredito que, assim como a comunicação, o mínimo da nossa comunicação são as palavras. Mas o que importa realmente é as nossas atitudes, as nossas ações, o que fazemos para servir, o que fazemos para sermos aquilo que Cristo queria que nós fôssemos. Eu não ligo se esse vídeo vai chegar a uma pessoa, a 2, a 3. Eu não estou me importando em me tornar uma pessoa conhecida. Eu quero fazer Cristo conhecido. E se alguém ver esse vídeo e chegar até o final, eu quero que você saiba que existe um evangelho do reino. Eu não vou falar, eu não vou generalizar, mas hoje muitas pessoas vendem algo que não são delas. Estão vendendo um peixe que eles não pescaram. Estão vendendo uma verdade na qual não é verdade. Existe somente uma verdade, está escrita nas Escrituras. E você precisa sair do automático, sair desta forma mecânica e procurar meditar. Eu te digo que a Bíblia, ela é um livro, mas direcionado pelo Espírito Santo, ela é a verdade. Não importa quantos títulos teológicos você tenha, se você não foi direcionado pelo Espírito em cada letra, em cada escritura, e não se perguntou o que este texto fala sobre Cristo, você não tem a verdade, você tem um título, você tem uma informação, mas direcionado pelo Espírito Santo aquilo se torna vida, e o que se torna vida em mim, se torna vida na vida do outro. Porque nós somos como peixes, nós somos como as árvores. O peixe, ele tem a água como seu ambiente, para que o manter vivo. A árvore tem o solo, tem o chão para sugar as suas fontes de vida. E a nossa fonte de vida é Cristo. E quando nós não estamos supridos pelo Espírito Santo, é como que se o peixe estivesse fora da água. É como que se a árvore estivesse fora da terra. E assim nós morremos. E o que está acontecendo hoje, dentro das igrejas, é que nós temos números. Nós temos muitos números. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo. Cerca de quase todo o Brasil é cristão. Mas cristão por uma cultura. Não uma verdade intrínseca que faz parte da nossa moral, do nosso caráter, mas uma forma manual de acreditarmos em um Jesus que morreu por mim e por você e que te permite continuar no adultério, te permite continuar na fornicação, te permite continuar onde você está, vendo pessoas na rua passando fome, você com comida e prosperidade em sua casa e simplesmente se esquece quando você está no seu momento de lazer. Eu vou jogar um videogame, mas não tem problema. Eu vou dormir agora porque nesse frio eu tenho uma coberta quente, tenho uma Netflix
tem uma série para assistir, mas simplesmente esquecemos do próximo. Hoje nós acreditamos num céu que acolhe todos. Nós acreditamos num céu que está disponível se você fizer qualquer coisa. E é uma filosofia bonita, mas não é a verdade. Não é a verdade. Quem quiser entrar no reino dos céus tem que nascer do Espírito. E aqueles que nascem do Espírito, eles vivem por coisas do Espírito. E quando nós vivemos do Espírito, nós passamos a conhecer o outro, o próximo, não de uma forma física, carnal, mas de uma forma espiritual também. E nós não ligamos tanto para as barreiras impostas pela religião. E hoje, com este vídeo, meu intuito é esse. Sabe a diferença de Davi para Saul no início da sua trajetória? Saul, ele era um pastor de jumentas. Ele cuidava das jumentas. Davi era um pastor de ovelhas, cuidava de ovelhas. Na primeira vez que Deus levantou um rei para Israel, foi da forma que o povo se rebelou contra o próprio Deus, se rebelou contra Samuel. Não aceitaram a Samuel. E Deus o disse a Samuel: eles não te rejeitam, eles estão me rejeitando. A postura do povo era de jumentos. A postura do povo era de jumentas que empacam no caminho e não querem olhar para o lado nem para o outro, que fazem birra e por ignorância pedem por algo que eles já têm. E hoje nós estamos sendo como jumentas, ignorantes, empacados, manualmente adorando, manualmente nós estamos dentro das igrejas, em números, em peso, mas não sabemos nada. Ignorantes de busca por verdade, ignorantes de busca pelas Escrituras. Mas Davi, ele veio num tempo em que Deus levantou um rei à sua vontade, um rei segundo o seu coração. E naquele momento, o povo, ele era como ovelha. Ele entendeu em partes. Porque a ovelha, ela segue o seu pastor. A ovelha é inocente. A ovelha está pronta a aprender. A ovelha, ela está pronta para passar pelo caminho que seu pastor está ensinando. Ela não empaca no caminho pela ignorância. Ela segue. E é sobre isso. É sobre te dizer que você é um sujeito do céu. Então não permita que barreiras parem você de alguma forma. Vamos nos conscientizar sobre aquilo que nós estamos vivendo. Guerras, tanto ocultismo, tantas religiões politeístas hoje, tantos debates que não nos levam a nada, mas que nós venhamos nos indagar da verdade verdadeira que Cristo nos deixou, procurarmos o Espírito Santo, procurarmos mais intimidade com Ele, procurarmos entendermos quem somos nós, qual a nossa identidade em Cristo, como nós podemos ser filhos. Sobre isso, eu peço que você que viu este vídeo possa ser abençoado em nome de Jesus e que este vídeo possa alcançar pessoas que realmente querem fazer a mudança, querem fazer a transformação, querem mudar de direção e seguir a Cristo verdadeiramente. Amém? Agradeço a Deus por estar vivo hoje para dizer que Cristo é mais do que uma religião. Cristo é mais do que uma igreja. Cristo é o prêmio de tudo. Nós estamos nesta caminhada por Cristo. Amém?